Olá, eu sou o pastor Rafael Lopes, sou membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e gostaria de convidá-lo para a nossa reunião, que é toda última terça-feira do mês, a partir das 8h30. Nós começamos com um delicioso café da manhã, depois temos também um almoço 0800. Será um prazer ver você aqui na nossa reunião. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que uma vez eu fiz uma oração perguntando assim, qual é o segredo, qual é a mensagem que deverá ser pregada no Brasil para que haja um avivamento. E Deus me mostrou essa passagem que está em Mateus capítulo 21, a partir do verso 32, que diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi. E Jesus segue perguntando, Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, qual é a diferença dos 2 filhos? É que um filho falou, mas não praticou. Isso nos leva a esse assunto tão importante na Bíblia, que é a questão da fé e obras. Nós falamos muito que a salvação é pela fé, mas é um tipo de fé que leva às obras, né? Nós sabemos que lá em Efésios capítulo 2, 8 a 10, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça quer dizer é grátis, né? Não tem que pagar o preço, Jesus já pagou o preço. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o instrumento, é o processo pelo qual Deus nos leva a apropriar da salvação de Cristo. A fé é certeza. E essa fé, e diz assim, segue o texto, né, Efésios 2, e isto não vem de vós. Esse isto, aí, senhores estudantes de português, né, isto se refere ao que está mais próximo. Ou seja, essa fé pela qual nós recebemos a salvação, que é de graça, essa própria fé não vem de nós. Não é alguma coisa que a gente produza. Dizer assim, eu tenho muita fé, eu crio essa fé. Não, a própria fé pela qual nós somos salvos é um dom de Deus. Isso por quê? Porque o homem não pode fazer nada por si próprio, né? O próprio homem já é criatura do Senhor. A Bíblia diz que porque nós somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Deus nos dá a condição, através do novo nascimento, de ser transformado, de ser regenerado, para que possamos fazer as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. São obras de justiça. Tem gente que pensa em obras como dar esmola para o mendigo, às vezes dar uma moedinha para o mendigo. Não, obra são todas as obras de justiça que a gente deve fazer, ou seja, praticar a palavra. Como a própria grande comissão diz, né? O Senhor disse, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz discípulos? Ensinando-os a guardar, ou seja, a obedecer, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que eu vos ordenei. Não só que ensinei, mas que ordenou. Jesus nos ordenou a fazer uma série de coisas, né? E tem um resumo do que o Senhor nos manda fazer, que está no Sermão da Montanha, que está lá, né, Mateus 5 a 7, os capítulos, que mostram todos os princípios do reino de Deus. E é muito importante. E depois de ver todo o Sermão da Montanha, que é muito interessante, né, fala sobre os 2 fundamentos. E diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, o Sermão da Montanha, que versa sobre tudo, a oração, a prática da justiça, o jejum, tudo, enfim, que tem aqui no Sermão da Montanha, fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, né, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras, olha, ouve também, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é isso, né? A tempestade, o vento, as águas, vêm tanto sobre a vida do justo quanto do injusto, do cristão e do não cristão. A diferença é que o cristão vai resistir, porque ele está fundamentado na prática da palavra de Deus. Uma vez Jesus estava lá pregando e chegou a sua família, né, seus irmãos, sua mãe, e falaram, alguém trouxe o recado para Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, eles estão te buscando aí. E Jesus falou assim, olhando para os seus discípulos, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está lá em Lucas capítulo 8, versos 19 até 21. Então, não basta só ouvir, tem que ouvir e praticar a palavra. Porque o ouvir realmente é isso, né? É colocar em prática aquilo que Deus nos concede. Porque a fé sem obras é morta. Havia uma grande discussão aí, especialmente entre católicos e protestantes, católicos e evangélicos, falando sobre a questão de fé e obras, que uns acham que isso é salvo pela fé, o outro é salvo pelas obras. Mas não há nenhuma discrepância entre as duas coisas, porque nós somos salvos pela fé que nos leva a obras. E como eu já disse, obras de justiça. Por exemplo, aquela mulher que creu que se apenas tocasse na orla da roupa de Jesus, ela seria curada. Se ela não tocasse, não seria curada, porque a fé era que ela tinha que tocar, tinha que colocar a fé em prática. Jesus também, quando aqueles homens abriram o teto de uma casa onde ele estava pregando e trouxeram uma pessoa que precisava ser curada, Jesus viu-lhes a fé através daquele ato que foi colocado em prática. Eles abriram o teto e desceram por ali aquela pessoa que precisava daquela cura, né? Então, Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Aí muita gente entende assim, Jesus veio para cumprir, então já cumpriu, não tem que fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. É como se, vamos imaginar um cálice, né? Não adulterarás. Ele encheu a medida, chegou até a metade do cálice, não adulterarás. Aí Jesus continuou, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Ele, em vez de acabar com a lei, não, ele cumpriu, ou seja, deu uma dimensão mais profunda na lei, que a obediência à lei não é só a questão de não fazer uma coisa ou outra, né? Porque o mundo fala assim, não faça aquilo que você não quer que façam com você. Mas a Bíblia diz o contrário, né? A mesma coisa, mas o contrário. Fazei tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, porque essa é a justiça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma música e eu volto para fazer uma oração.
Pai Santo, nós queremos interceder pela igreja no Brasil e pedir, Senhor, que possamos cumprir a Tua palavra, especialmente aquela de anunciar a Tua palavra, porque se não pregarmos, as pessoas não vão se converter. E se pregarmos, ó Deus, pode haver um grande avivamento, porque quando nós pregamos, anunciamos a Tua palavra, as pessoas abrem o seu coração, eles, ó Deus, se convertem e passa a haver um verdadeiro avivamento no seio da Tua igreja. É tão bom, ó Deus, quando vemos que a Tua igreja tem novos convertidos, que nos animam e eles também mostram aquele seu primeiro amor, quão importante é sempre, ó Deus, receber a Tua palavra e vivenciar cada um dos seus detalhes, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Pedimos que nos ajudes a cumprir o Teu mandamento de pregar a Tua palavra para que haja um avivamento neste país. Em nome de Jesus. Amém.